Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda, estaremos juntos hoje na nossa aula de número 57 de língua portuguesa do segundo ano. Vamos lá? Conhecendo poemas é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, compreender a função social dos poemas por meio da identificação de suas características estruturais e sonoras, condições de elaboração e recepção. E para a nossa atividade, o que você vai precisar? No seu caderno de língua portuguesa, lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. Então já deixa tudo em mãos, tudo preparado para que assim que acabar a nossa videoaula você já conseguir fazer a sua atividade, combinado? Então agora vamos fazer a leitura deste poema. Sopa de Letrinhas é o nome do nosso poema. Na primeira colherada veio uma palavra esquisita, xistugovita. Na segunda apareceu uma palavra sonora, floctoflora. Na terceira, eu vi uma palavra medonha, burpronha. Na quarta, deu para ler uma palavra gostosa, visquismosa. Na última colherada, só veio caldo. Não estava escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Então, este poema é do autor Lalau e encontra-se no livro Zum 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 e Outras Poesias, de São Paulo, da editora Companhia das Letrinhas. E esse título, foi retirado em 2007, então na página 10 do livro, ok? Vamos ler mais uma vez? Agora você vai ler junto comigo, então vamos lá. Sopa de letrinhas. Vamos lá. Na primeira colherada veio uma palavra esquisita. Xistugovita. Conseguiram? Na segunda, apareceu uma palavra sonora. Então, vamos lá. Na segunda, apareceu uma palavra sonora. Floctoflora. Floctoflora. Na terceira, eu vi uma palavra medonha, burpronha. Vamos lá, burpronha. Na quarta, deu para ler uma palavra gostosa. Quero ver vocês. Na quarta, deu para ler uma palavra gostosa. Que palavra era essa? Visquismosa. Na última colherada, só veio o quê? Caldo. Não estava escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o autor, que a prof falou para vocês, que é o Lalau. Ele é um poeta, já publicou vários livros e sempre em parceria com a ilustradora e artista plástica Laura Beatriz. Então, ele escreve as suas histórias, os seus poemas, suas poesias e quem faz a ilustração é a Laura Beatriz. Ele cria os versos e as rimas e ela transforma, então, o quê? Em imagens, para dar todo um charme e uma composição. Que se fosse só escrita, ia ficar cansativo. Então, veja só, agora nós vamos fazer o quê? A interpretação daquele texto que a gente acabou de ver, desse poema, Uma atividade oral e escrita.
Vamos lá, número 1. Então, com a ajuda da professora, vamos ler juntos o poema com bastante expressividade e pronunciando bem as palavras. Então, vamos ver, né? Nós já lemos ele, mas vocês vão ler mais uma vez novamente. Então, vamos lá. Na primeira colherada, veio uma palavra esquisita. Xistugovita. Vamos lá, quero ouvir vocês aí junto. Na segunda, apareceu uma palavra sonora. Floctoflora. Na terceira, eu vi uma palavra medonha. Burpronha. Na quarta, deu para ler uma palavra gostosa. Visquismosa. Na última colherada, veio só caldo. Não estava escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Então, vocês viram? Conseguiram perceber a entonação de voz que nós usamos? Né? Que nem aqui, ó, quando vai falar esquisita, a gente já faz o quê? Automaticamente no nosso rosto, né? No corpo junto, né? Porque tanto a fala quanto o corpo fala, né? A nossa expressão facial, os nossos movimentos dizem, né? Ah, ali, ó, esquisita, já fica meio assim, né? É a mesma coisa quando a gente for parar para pensar naquele filme lá do Divertidamente, que tem os sentimentos, né? Quando você tá com raiva, fala brabo, ali com nojo, com medo, né? Então aqui nesse nosso poema da Sopa das Letrinhas não é diferente. Uma palavra esquisita. Uma palavra, então, sonora, floctoflora, né? Que você vai o quê? Vai ouvir. Aqui, medonha. Medonha também, né? A gente faz uma cara assim, o que é medonho? Uma palavra gostosa, a gente já pensa, né, em algo de comer, ai, é gostoso, que delícia. E assim vai. Então, a gente vai o quê? Expressando através das palavras. Agora, no número 2, pense e responda por que o poema recebeu esse título, Sopa de Letrinhas. Por que vocês aí acham que o poema recebeu esse título, Sopa de Letrinhas? Muito bem, porque tinha o quê? Diversas palavras, o quê? Diferentes, né? Palavras que nós não conhecemos. Então, foram palavras inventadas para o poema. E aqui, 3. O poema Sopa de Letrinhas foi escrito como? Em versos, né? E o que é um verso? Alguém ainda lembra? Então, o verso nada mais é do que cada linha do poema. E cada conjunto de versos se chama como? Lembram? Estrofes. Muito bem. E quantas estrofes tem o nosso poema? Vamos conferir? Então, aqui, ó, vamos ver lá. Opa, passou. Então, aqui, cada linha é um verso, ó. Então, temos aqui bastante versos. Cada pedacinho, ó, aqui, porque assim, o poema, lembra que a gente já conversou, já vimos em aulas anteriores, que nos poemas, né, eu vou lá escrever o verso, vou para outra linha fazer outro verso, e para eu criar uma outra estrofe, o quê? Eu deixo um espaço, né? Eu pulo uma linha. Então, mesma coisa aqui, ó. Então, aqui, o primeiro verso, ó, tem uma, duas, a primeira estrofe, desculpa, tem 1, 2, 3, 4, 5 versos. Então, aqui, ó, tem uma estrofe, 2, 3, 4, 5 e 6. E se a gente parar e observar, nem todas as estrofes têm o quê? A mesma quantidade de versos, né? O primeiro tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5 versos. A segunda estrofe tem 1, 2, 3, 4 versos.
A terceira estrofe, 1, 2, 3, 4 versos também. A quarta estrofe também tem 4 versos. A quinta estrofe, ó, já tem 1, 2, apenas 3 versos. E a última estrofe, a sexta, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 versos, né? Tem uma quantidade maior. Então, quantas estrofes tinha lá no nosso poema que a gente contou? Não as linhazinhas, os versos, mas sim as estrofes, né? Que compõem aquela quantidade de versos. Muito bem, então nós tínhamos seis estrofes, né? No nosso poema. E aqui, número 4, copie do poema as palavras que rimam com. O que rima com colherada e o que rima com fundo? Lembram das nossas rimas que para rimar o que tem que acontecer? Tem que ter o quê? O finalzinho da palavra, né? Tem que ser o mesmo para dar a rima. Ah, vamos conferir então. Colherada, nada. Fundo, mundo. Então, essas duas palavrinhas, né? Rimam umas com as outras, né? Colherada, nada. Fundo, mundo. E agora, você vai fazer o quê? Com o seu dedo aí, você vai ligar cada palavra ao sentido que ela pode ter no texto. Por exemplo, aqui, medonha. O que significa a palavra medonha? Que produz som, que causa medo ou que é estranha? O que vocês acham? Esquisita. Esquisita é algo que produz um som, causa medo ou é estranho? Que é estranha. E sonora, que produz o som, que causa medo ou que é estranha? Então você vai fazer, vai ligar nas certas. Eu não sei se está certo aqui, só estou dando um exemplo. Pensou? O que se refere a cada uma dessas palavras? Medonha é o sentido que pode... Que sentido que nos traz essa palavra? Vamos conferir? Muito bem. Então, a palavra medonha, né? Que causa medo, né? Esquisita, que é o quê? Estranha, né? Muito estranha, é esquisito aquele negócio, é esquisita aquela palavra, não é mesmo? E sonora, então, que produz o som. E agora? Agora vocês vão ligar também, ó. Ligue as palavras que se transformaram na colher às palavras que rimam nas estrofes. Então, lembra? Foctoflora era uma palavra o quê? Xistugovita. Lembra que tinha lá no nosso poema que cada uma representava uma coisa? Borpronha e visquismosa. Quais são as rimas? O que vai rimar com foctoflora? Sonora. E aqui, xistugovita vai rimar com esquisita. Burpronha, medonha. E visquismosa, gostosa. Nem sabemos se visquismosa é algo gostoso, né? Mas foi o quê? O que o autor achou de rima e todas essas palavras, então, são palavras que não existem, né? Foram criadas, inventadas. E justamente para quê? Para fazer a rima e criar esse poema. E por que na última colherada só veio o caldo? Pensa, responda aí. Por que você acha que na última colherada só veio o caldo? Bem, né? Por quê? Porque acabaram as letrinhas de macarrão da sopa. Quem aí já comeu sopa de letrinhas? Ficou procurando as letrinhas? Tentou formar palavras? Ai, que legal! Viu só? Então, nesse poema também foi o que aconteceu, né?
E agora vamos reler estes versos. Percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Então, vamos conversar aqui. As palavras são mesmo doidinhas? O que vocês acham? Sim ou não? São, né? Por quê? Ou será que não são doidinhas? Muito bem. Então, elas se parecem doidinhas, né? Porque são palavras que a gente não conhece, são palavras que foram inventadas, que foram criadas, não é mesmo? E aqui, marque um X no quadradinho com as respostas que podemos considerar adequadas. Como assim, professora? Então, o poema Sopa de Letrinhas, ele teve a intenção do quê? Para nós, quanto leitores? Fazer uma brincadeira, informar ou divertir? Lembram que, né, fazer uma brincadeira é algo descontraído ali, informar, lembram dos nossos textos informativos, que é algo que é uma informação precisa, né, que a gente busca numa fonte de dados segura, ou veio divertir, foi um texto divertido. O que vocês acham? Então vamos fazer o X lá na alternativa que vocês acham correta, ok? Podemos conferir? Então vamos lá. Muito bem. Então, Sopa de Letrinhas teve a intenção do quê? De fazer uma brincadeira e também de divertir, né? Foi um texto divertido com palavras que a gente nem conhece e totalmente diferentes. Então, hora de organizar o que nós estudamos, né? Então, vamos ler aqui com a professora esse esquema a seguir. Olha só. Então, o poema, como que ele é dividido, os poemas? Por versos, né? Então, lembram que cada linha aqui, né? Ó, que eu vou ter escrita aqui. Então, isso aqui, né? As palavrinhas, imaginem que aqui são as palavras, né? Uma linha escrita. São o quê? Versos. E cada verso, então, né? Um conjunto de versos vai compor o quê? Uma estrofe. Muito bem. E que podem ter o quê? Rimas, né? Normalmente tem rimas nas estrofes, né? Um verso rima com o outro, ou a cada, ou no final dos versos, então vai depender muito, vai variar, mas normalmente, então, né, as estrofes têm rimas. Então, o poema ele é composto pelos versos, pelas estrofes e que rimam, ok? Que pode ter rima. Então, nessa aula, conhecemos o poema Sopa de Letrinhas. Eu espero que tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, só é voltar ao nosso vídeo e assistir novamente. Até a próxima aula!